Na prática, eu duvido que Israel pare. Israel começou um processo de extermínio. Eu tenho para mim que hoje todos os políticos do mundo todo, de todos os lugares, incluindo Lula, todos precisavam entender que ações valem mais do que palavras. O que está acontecendo em Gaza é de uma desumanidade sem tamanho. O Brasil ainda ter relações comerciais, principalmente, com Israel, é quase uma conivência com o que está acontecendo em Gaza. A gente está literalmente alimentando um sistema que está triturando outros seres humanos. Porra, você não precisa acreditar em mim. Vai lá no Instagram, vê o quanto das cidades viraram pó. Pó. Os caras não sei se o termo é terraplanagem, mas deixaram tudo plano ali. Com tanque e bomba. Com tanque e bomba. O pessoal do chat deve se lembrar, você que está ouvindo, assistindo a gente acompanhou muito da flotilha. A gente queria muito que desse certo. Mas além do que o pessoal da flotilha está fazendo, eu e você, o pessoal do podcast aqui, a gente não tem muito o que fazer. A gente não tem poder, a gente não pode pegar um avião e ir lá para Gaza e ajudar a defender, ajudar a reconstruir. Não é assim que as coisas funcionam. Sabe quem poderia fazer esse tipo de coisa? Os governantes. Quem fala que está lutando realmente pela paz. E para deixar claro, nem Israel, nem os estragos fudidos estão a fim de paz em Gaza. Meu ponto de vista é o seguinte, é que não tem muito mais o que piorar em Gaza, vamos combinar. Gaza foi destruído, mataram, sei lá, 60 mil pessoas por baixo. A menos que eles dizimem todo mundo, cara, a comunidade internacional não moveu uma palha sobre. A Europa falou lá que era um absurdo, tem um movimento outro de querer reconhecer, teve manifestação de rua, mas no final dos contos de pessoas onde o poder não tá na mão. Eu sendo muito honesto com vocês, por pior que sou isso, a comunidade internacional tá cagando pra Gaza. Sabe? Se o Netanyahu amanhã falar, mano, eu vou dizimar aqui e já era, ninguém vai se mexer, ninguém vai fazer nada. Porque, quem tem poder pra fazer isso não vai fazer, que são os Estados Unidos, até porque eles querem. Gaza ali tá, mano, do lado do Irã, do lado do Iraque, do lado da Síria, do lado do Líbano, pra eles ali, ter o Israel dominando aquela região inteira é ótimo, é maravilhoso. Dois, porque, assim, quem talvez tivesse algum poder pra fazer, não vai fazer, que é a Europa. Então, sendo por mais cruel que isso soe, se amanhã o Netanyahu falou, mano, eu vou fazer isso aqui virar, tipo, terra arrasada 100% mais que ele já fez, eu não acho que é uma questão de esperar piorar. Não é sobre esperar piorar. O plano tá seguindo conforme foi planejado. O plano israelita e o plano estadunidense tá seguindo conforme foi planejado. Eu concordo com o Zé, não tem, assim, tem como piorar, que é o extermínio completo. O uso de uma bomba nuclear, por exemplo, para o extermínio completo da população da região. Paola, pode acontecer o uso de uma bomba nuclear? Gente, a gente chegou num ponto que a gente não sabe mais. E nem precisa ser uma arma nuclear. Você tem bombas hoje que poderiam destruir, terminar, né, a destruição do território e concluir o genocídio. A The Lancet, revista de ciência, ela estima que foram 70 mil mortos até o momento em Gaza. A ONU estima cerca de 169 mil pessoas feridas. E nesse momento, segundo a Organização Mundial de Saúde, Gaza é o local do mundo, a região do mundo, com o maior número de crianças que perderam membros do corpo
no mundo, per capita. O maior número de crianças per capita que perderam algum membro nos bombardeios. É isso que está, neste momento, a região que faz parte do Estado palestino. Se que alguém venha dizer de novo por farofeiros, vocês têm que falar em Estado palestino. Sim, gente, é o Estado palestino. Gaza é uma região do Estado palestino. Tá? Então, a gente tem isso. Tá? Não tem que piorar mais, a não ser, como eu falei, a questão de concluir o genocídio. Há um planejamento claro, com o apoio do governo dos Estados Unidos, para que aquela área seja toda anexada ao território do Estado de Israel. Se quer a região portuária de Gaza, todo mundo sabe que Israel quer aquela região há muito tempo, isso não é uma novidade. E nós sabemos também que o Trump tem ali os seus interesses também econômicos na região. Vamos falar a verdade, todo mundo deve ter visto, e caso vocês não tenham visto, né? Isso aconteceu há poucos meses. O Trump postou um vídeo de IA de um resort criado na faixa de Gaza. Como seria um resort, né, do grupo Trump, que é do conglomerado, né, de empresas do Donald Trump, como seria um resort em Gaza. Então, esse é o nível do que está sendo feito. Eles estão vendo, olhando para o território como um local em que eles querem construir resort, em que eles querem construir áreas de turismo, um lugar onde eles querem usar a zona portuária, e não estão olhando para a população. E a propaganda de guerra israelense, e isso é o que também ajuda muito a pessoas, né, comuns, estarem contra os governos, fazerem algum movimento de repúdio a Israel ou algum movimento de ruptura diplomática ou econômica com Israel, vem muito da propaganda de guerra israelense, que é muito forte. E a propaganda de guerra israelense, ela tenta fazer com que se desumanize a população de Gaza. E isso já aconteceu. Toda a argumentação em qualquer lugar no mundo de pessoas que são favoráveis ao que o Estado de Israel está fazendo, ela se baseia na desumanização do povo palestino, colocando todo o povo palestino como sendo uma coisa que está ali atrapalhando o progresso de Israel e atrapalhando o progresso da região do Oriente Médio, como se assim é uma coisa que precisa ser dizimada. Né? Todos os palestinos, se fala do Hamas, se colocam enfim, todo tipo de adjetivação negativa no Hamas e se coloca como se toda a população palestina, e aí aqui é toda a população palestina mesmo, porque agora estão colocando também o pessoal da Cisjordânia no meio, como se todo mundo fosse todo mundo fosse terrorista, né? E todos ali são antissemitas e todos ali vão praticar o extermínio de judeus assim que eles tiverem a possibilidade. Né? Então, se coloca muito isso, a imprensa israelense coloca isso, essa propaganda de guerra é baseada nisso, e é por isso também que a gente tem um movimento muito forte de não querer a ruptura diplomática, não querer a ruptura econômica. Eu acho que o governo brasileiro, aí vindo para o Brasil, fez alguns movimentos, mas foram movimentos muito sutis. Então, chamar o embaixador, deixar a embaixada a cuidados de pessoas, mas não ter o embaixador lá, é um movimento diplomático importante, mas a gente não teve um movimento de outros movimentos, por exemplo, a ruptura econômica. Né? Já era um momento, sim, de ter uma ruptura econômica. Já era um momento da América Latina inteira, ou pelo menos da boa parte da América Latina, porque a gente sabe que a Argentina não vai rolar, né? E agora a Bolívia, pelo jeito, também não. A gente está na hora da gente juntar os governos progressistas da América Latina e dizer, olha, nós não vamos mais fazer negociações com Israel e não vamos mais fazer negociações com países que estejam apoiando financeiramente Israel. Então, tá mandando dinheiro para Israel, tá mandando arma para Israel, a gente não vai mais apoiar, né? Ah, mas os acordos econômicos são importantes, o Brasil vai quebrar, gente, o Brasil não vai quebrar. Nós temos muito mercado, tem muito mercado interno, tem muito mercado externo, a gente não vai quebrar. Tá? Não existe isso, não vai quebrar. Esse negócio de, Brasil vai falir, não vai falir. Se a gente quisesse que romper hoje com Israel e romper com outros países economicamente, não vai falir. E isso inclui os Estados Unidos, não vai falir. É um bom exemplo, inclusive, a taxação, né? Que todo mundo estava super preocupado. A taxação está aí. O governo federal está em negociação, obviamente,
mas a taxação tá aí, o Brasil não quebrou. A questão é muito mais sobre como o Brasil se posiciona em relação a isso, porque a gente não teria uma perda grande em cortar a relação comercial com Israel, em termos econômicos, ou melhor, em termos financeiros. O problema, eu acho que é muito mais o posicionamento político. Ainda mais agora que o Lula tá louco para se reaproximar do Trump, porque seria uma vitória política gigantesca para ele contra um bloco da direita. Então, assim, eu não consigo imaginar o Lula se indispondo com o Trump em relação por conta de Israel nesse momento. Ainda mais com o Trump batendo na porta aqui da Venezuela, que dificilmente vai querer entrar para valer, porque seria maluquice, seria um Vietnã 2. Mas com toda essa tensão, Trump lá, tarifa, Venezuela, Bolívia virou, Argentina tá lá um caos, mas ainda assim, não é exatamente um amigo. Não acho que o Lula entraria nessa, infelizmente, de cortar relações com Israel nesse momento. Acho que ele não ia criar mais isso para ter que lidar agora. Os Estados Unidos, via Donald Trump, entraram com esse aviso de cessar-fogo que foi um movimento para as redes sociais, acho, para dar uma desafogada na tensão das redes sociais. Se você está no Blue Sky, você deve ver que algumas pessoas, eu não sou uma dessas pessoas, mas algumas pessoas têm contato direto com pessoas que estão vivendo lá em Gaza. Teve uma pessoa, eu não vou identificar porque eu não pedi autorização, nada do tipo, mas que estava mostrando como que estava lá. E a primeira coisa que a pessoa perguntou foi, a brasileira no caso, o que você está achando desse cessar-fogo? A pessoa em Gaza respondeu para ela, eu não sei onde vai estar esse cessar-fogo, porque tá passando avião direto aqui e eu tô ouvindo tiro de longe. Aquilo ali foi claramente uma jogada política, assim. Política clara, assim, clássica. Trump, que tá talvez tendo aí a menor popularidade desde o primeiro mandato dele, com as maiores manifestações de rua, provavelmente da história de um presidente dos Estados Unidos, que curiosamente a mídia brasileira mal falou, né? Mal comentou. E o Netanyahu, assim, gente, em próprio Israel, o Netanyahu não é um cara muito bem quisto. Né? Tanto é que ele quase perdeu o governo algumas vezes. Aqui, porcaria da política lá, parece que é uma zona igual a qualquer outro lugar. Então, o cara se mantém. Acho que esse cessar-fogo, entre muitas aspas, é mais ou menos de mostrar que eles tiveram uma vitória política. Vamos lembrar que a Kamala Harris e o Biden foram muito criticados pela esquerda, entre aspas, também nos Estados Unidos, por conta dessa porra dessa guerra. Por conta dessa porcaria dessa invasão. Então ele tá meio que tentando angariar ali uma vitória política, o Netanyahu também, mas na prática eu duvido que o Israel pare. Israel começou um processo de extermínio, sabe? Muito difícil ele simplesmente falar, não, tá bom, tô satisfeito.